Olá, meus amigos. Hoje eu quero comentar com vocês um meme que há poucos dias vi numa rede social. Alguém publicou assim: tomara que nessa semana os humilhados sejam exaltados. E em seguida veio logo aqueles comentários típicos que aparecem quando alguém publica algo assim, com uma conotação humorística, de querer fazer graça com essas situações que envolvem essas lutas, os nossos desafios da vida. E certamente essa pessoa se inspirou numa passagem do Evangelho que faz menção a isso. Mas antes de comentarmos essa passagem, eu quero ler um pouco dos comentários que foram feitos a partir desse meme. Que os humilhados sejam eliminados e que eu nem queria ser exaltado, só deixar de ser humilhado já é bom. Outra pessoa escreveu: chega de ser apenas escorraçado. Os humilhados serão assaltados, e assim seguem inúmeros comentários. Quando nós vamos buscar outros memes, há uma grande variedade de memes tratando dessa mesma expressão que é de origem do Evangelho. Há um que diz assim: ainda bem que os humilhados serão exaltados, é com isso que eu estou contando. Outros já dizem: aguardando ansiosamente o dia em que os humilhados serão exaltados. E um outro, um homem antigo, com uma pose de exigência, diz assim: sobre os humilhados serem exaltados, queremos datas. Bem, todos esses memes são brincadeiras naturais e não devemos ver nesse tipo de brincadeira nenhum tipo de situação negativa. Afinal de contas, o bom humor, a brincadeira, a graça sempre fez parte da experiência humana e é de uma certa forma o alívio que nós contamos diante de tantas tensões, de tantas dificuldades. Mas qual a origem dessa expressão, dessa ideia de que um dia os humilhados seriam exaltados? Nós vamos encontrá-la no Evangelho de Lucas, em uma belíssima passagem, como todas do Evangelho são. Certa vez, Jesus indo à casa de um fariseu, e isso é descrito no capítulo 14 do Evangelho de Lucas, para uma refeição, Jesus observava as pessoas preocupadas em ocuparem os primeiros lugares naquele banquete. E então Jesus, observando aquelas pessoas ansiosas em encontrarem destaque, disse assim: quando alguém os convidar para um banquete de casamento, não ocupe o lugar de honra, pois pode ser que tenha sido convidado alguém de maior honra que você. Se for assim, aquele que convidou os dois virá e dirá: dê lugar a este. Então, humilhado, você precisará ocupar o lugar menos importante. Mas quando você for convidado, ocupe o lugar menos importante, de forma que, quando vier aquele que o convidou, diga: amigo, passe para um lugar mais importante. Então, você será honrado na presença de todos os convidados. E Jesus conclui a lição: pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Certamente esse meme foi inspirado nessa passagem do Evangelho e de ter ela sido repetida em pregações, em comentários, e as pessoas viram nisso um motivo de brincadeira, um motivo de graça. E nos cabe esta reflexão: o que Jesus quis dizer com a expressão que todo humilhado será exaltado? Em que sentido Jesus quis trazer para aquelas pessoas a ideia de que, se nós não somos bem vistos, bem tratados pelas pessoas, em algum momento de nossas vidas nós encontraremos a recompensa. Certamente Jesus, naquele momento, desejava que as pessoas buscassem uma postura mais humilde, uma postura de menor pretensão de destaque, de se colocar acima dos outros, pois que essa atitude normalmente nos leva a cometer muitos enganos em nossas vidas. Acabamos, em função de uma pretensão de nos sentirmos superiores e muito importantes, desejando algo que não nos cabe, algo que está muitas vezes acima daquilo que realmente merecemos. E isso
é uma ilusão que criamos e que muitas vezes se volta contra nós mesmos. Porque quando não nos sentimos suficientemente prestigiados, suficientemente valorizados por aquilo que acreditamos ser, nós nos desapontamos, nos sentimos menosprezados, desenvolvemos um sentimento de rejeição dos outros por nós, quando na verdade houve da nossa parte apenas engano e equívoco. Ao buscar as posições do mundo, devemos buscar sempre aquelas que são compatíveis àquilo que nós de fato somos, sem a pretensão de nos julgarmos superiores a ninguém. Aquilo que Jesus diz às pessoas no seu tempo era em razão dos costumes, dos hábitos da época, em que se cabia de fato isso, escolher os melhores lugares para aqueles convidados que fossem mais importantes. Bem, parece que as coisas não mudaram muito, pois nas reuniões sociais, em festas, esse tipo de etiqueta ainda prevalece. Há uma certa preferência por determinadas pessoas em cada momento, em cada posição que elas vão ocupar nessas festividades ou mesmo em cerimônias. Muitas vezes essa forma que a sociedade trata as pessoas com distinção mostra o quanto nós ainda precisamos aprender que todas as pessoas necessitam ser tratadas com igualdade, com respeito, e que de fato há sim pessoas que em determinadas ocasiões devam estar mais próximas, por exemplo, das pessoas que realizaram o evento. Como, por exemplo, num casamento, é mais do que natural que os pais estejam juntos dos seus filhos que são ali, naquele momento, os que estão se unindo naquela cerimônia. Mas diante dessas situações da vida gerais, em que muitas vezes as pessoas buscam destaque, o ensinamento de Jesus continua mostrando que nós devemos buscar o nosso destaque, o nosso reconhecimento, nem tanto pela nossa autopromoção, mas naquilo que nos cabe realmente, naquelas atitudes que realmente são pertinentes à nossa pessoa, à nossa personalidade. Ao lado dessas reflexões, nós podemos pensar também nesse sentimento que muitas pessoas têm de se sentirem profundamente injustiçadas na vida. Daí a existência de tantos memes, de tantos desses comentários graciosos, alguns até com uma conotação de ironia, de que o sofrimento, as humilhações, as dificuldades que nós enfrentamos nunca serão superadas. E muitos têm realmente essa impressão, pois enfrentam lutas e provas muito grandes. Há inúmeras pessoas que se sentem ao longo de sua vida menosprezadas pelas outras. Bem, por trás dessa interpretação pode obviamente estar um sentimento de autodesconsideração da pessoa que não se valoriza e acha que todas as outras pessoas terão para com ela também esse mesmo sentimento de desvalorização. Ou ainda há uma pretensão realmente em que a pessoa gostaria de ocupar uma posição, um destaque, ao qual ela ainda não está apta, nem é merecedora ou nem é preparada para essa posição. Há muitas vezes a ilusão de se pretender possuir um direito que a pessoa ainda não possui ou que nem é importante na vida. Temos aprendido com a mensagem do Evangelho que a busca desse destaque, dessa posição de relevo diante das pessoas é sempre fruto do nosso orgulho, da nossa ambição, da nossa pretensão e das nossas crenças de uma grande importância que nós temos. Mas, ao lado de tudo isso, também existem sim pessoas que enfrentam provas muito desafiadoras. Pessoas que nunca encontram o reconhecimento que elas de fato merecem. Isso se trata, obviamente, de uma prova para esses espíritos. Prova para aqueles que não estão acostumados com esse conceito é a experiência que nós, ao renascermos, assumimos diante das leis divinas, ao vivenciar uma vida que vai testar em nós certas qualidades, que vai exercitar em nós certas virtudes, para que elas se desenvolvam e se instalem definitivamente em nosso ser. Provas são as experiências da vida que muitas vezes antes de nascer nós pedimos para que possamos aprender esses princípios e adquirir esses valores e virtudes. Provas são muitas vezes
uma experiência humana aparentemente sem importância para a sociedade, para o mundo. É uma vida muitas vezes humilde e uma vida humilhada, em que muitas vezes os indivíduos não serão respeitados, não serão considerados, não serão valorizados. Daí a importância de desenvolvermos um sentimento, um reconhecimento do nosso próprio valor e não imaginarmos que não temos valor nenhum ou que dependemos da opinião dos outros para termos um sentimento, a autoestima e de nos reconhecermos importantes em alguma circunstância da vida. De fato, todas as pessoas são importantes. Todos os seres humanos, pela condição única de filhos de Deus, têm uma grande importância e são únicos. Essa consciência devemos desenvolver para conosco, de que nós somos seres únicos, especiais para Deus. E devemos reconhecer que cada pessoa, cada indivíduo, também é único e especial para Deus. Esse sentimento nos favorece a fraternidade, nos favorece identificar no outro as suas grandezas, ainda que diante de pessoas que apresentem imperfeições muito evidentes, ainda que diante de pessoas que apresentem dificuldades na sua forma de agir, são pessoas que muitas vezes apresentam vários erros em sua caminhada. Mas o potencial que todos trazem de um dia serem melhores, de um dia serem pessoas que apresentarão grandes virtudes, é o que deve ser visto por nós. Não devemos nos ater tanto nas nossas imperfeições momentâneas, mas lembrarmos que todos somos seres perfectíveis, criados um dia para essa condição extraordinária de nos tornarmos um dia espíritos puros. Essa forma de ver a vida ajuda-nos a resistirmos nesses momentos em que não nos sentimos adequadamente reconhecidos, não nos sentimos recompensados daquilo que pretendíamos. Nós, quando vivemos, enfrentaremos sempre momentos em que não seremos verdadeiramente reconhecidos, que não teremos ali o reconhecimento de nossas vidas com o devido merecimento que nós temos. Passar no mundo, muitas vezes sendo ignorado, não considerado, não reconhecido, é uma experiência de aprendizado. Afinal de contas, basta-nos ter o reconhecimento da nossa própria consciência de que estamos em harmonia com as leis divinas. Naturalmente que sentiremos tristeza, sentiremos pesar por não estarmos sendo recompensados naquele momento da vida, mas certamente o que Jesus disse tem um significado para a nossa existência nesse momento. De fato, os humilhados serão um dia exaltados, mas não exaltados com as glórias do mundo, com o reconhecimento aparente de uma sociedade que muitas vezes é hipócrita, uma sociedade que muitas vezes valoriza não as pessoas verdadeiramente virtuosas, as pessoas verdadeiramente íntegras, mas muitas vezes é um reconhecimento bajulatório, interesseiro. O que nos importa realmente é o reconhecimento de estarmos perante a nossa consciência em paz, em harmonia com as leis divinas, sabendo que o reconhecimento divino é o mais importante. Aliás, há uma belíssima canção que trata justamente desse tema. É a música Raridade de Anderson Freire. Vocês já devem tê-la ouvido. Se não ouviram, conheçam a música. Ela é uma música que traz muitas ideias interessantes e que vamos destacar apenas uma neste momento. Quando ele diz assim: você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro, puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui para te levantar se o mundo te fizer cair. Essa mensagem é belíssima porque ela nos fala que já é o bastante o reconhecimento divino. No momento certo, nós alcançaremos aquilo que nós realmente merecemos e precisamos.
O que nos importa nesses momentos de luta, de desafios, em que não sentimos reconhecimento por parte das pessoas, é perseverarmos no caminho do bem que nós já encontramos. É nós fazermos aquilo que nos cabe, que nos compete, sempre de boa vontade. Em algum momento, o nosso valor terá reconhecimento. Muitos se equivocam pensando que a verdadeira humildade parte da ideia de que não devemos nunca reconhecer em nós nenhum valor, nunca reconhecer em nós nenhum merecimento. Na verdade, isso não é ainda a humildade. A humildade verdadeira é nos situarmos exatamente em que ponto estamos da nossa evolução. É reconhecer os nossos acertos quando acertamos, é reconhecer aquilo que nos cabe melhorar em nossas atitudes. Mas à medida que evoluímos, nós já não nos preocupamos mais tanto em termos reconhecimento, em termos a aceitação das outras pessoas. Pois que à medida que vamos evoluindo espiritualmente, vamos nos engrandecendo, mais nos identificamos com a ideia de que o que importa realmente é o reconhecimento divino sobre o nosso ser. No fundo, o que importa realmente para o espírito em evolução é a sua harmonia com as leis divinas. As opiniões dos outros nem sempre elas serão adequadas, corretas ou refletirão a verdade. Nem mesmo as pessoas que nos amam profundamente, mas que ainda são imperfeitas, serão suficientemente lúcidas para emitir um parecer exato, preciso sobre a nossa pessoa. Muitas vezes as pessoas que nos amam supervalorizam virtudes que são ainda muito nascentes em nós. Aqueles que são os nossos adversários intensificam os nossos defeitos, destacam as nossas imperfeições. Quem de fato reconhece o nosso verdadeiro valor? Somente a divindade, somente Deus. Os espíritos superiores também são capazes de reconhecer em nós, mas no nosso mundo íntimo, o que conta realmente é sabermos que estamos em paz, em harmonia com as leis divinas. De fato, um dia nós já não nos importaremos mais se estamos sendo exaltados ou não, se somos reconhecidos ou não, pois estaremos em paz com a nossa consciência, em harmonia com as nossas escolhas e estaremos vivendo felizes porque estaremos integrados, harmonizados e em paz com as leis divinas. Os humilhados serão exaltados na medida em que, aprendendo com a humildade o que realmente importa na vida, alcançarão uma posição de destaque no mundo e que serão capazes de influenciar positivamente os outros. Lembremos de figuras de grande expressão de humildade, que foram capazes de inspirar o amor, que foram capazes de inspirar grandes exemplos de atitudes íntegras, dignas a serem seguidas. Essas figuras expressivas que todos nós conhecemos, que fazem parte aqui da humanidade, são grandes exemplos de pessoas que, se tornando verdadeiramente humildes, se promoveram de uma forma grandiosa perante a coletividade. Mas eles não esperavam nenhum tipo de reconhecimento, nenhum tipo de destaque. Viveram apenas pela grandeza do que elas sentiam ser necessário fazer. Pessoas que se destacaram por suas virtudes, não porque estavam aguardando das pessoas o reconhecimento, mas porque se sentiam em obrigação com as próprias leis divinas de atenderem os compromissos que assumiram, de demonstrarem os valores, as virtudes que demonstraram. Elas são as pessoas que realmente se destacaram após o longo curso de aprendizado das experiências da humildade. Por isso que, de fato, os humildes serão exaltados. Mas precisamos aprender a lidar com as nossas dificuldades, pois a nossa caminhada até atingir a posição desses que já encontraram uma forma de destaque perante a vida, que não buscam reconhecimento, mas acabam tendo, nós precisamos desenvolver então essa qualidade de reconhecer o próprio valor, de identificar em nós as nossas virtudes, ainda que muito pequeninas, e de trabalharmos
não aguardando o reconhecimento do outro, mas sim o da nossa própria consciência. É meditando sobre esse tema, é reconhecendo realmente o que de fato importa, é que nós vamos alcançar essa posição em que não sentiremos mais desprezados nem humilhados e que não estaremos mais nesse sofrimento de não nos reconhecermos valorizados. Afinal de contas, já é o bastante Deus reconhecer o nosso valor. Então eu convido neste momento todos ao nosso momento de oração. Senhor da vida, Pai de infinita misericórdia, nós te pedimos, Senhor, que possamos todos, conscientes da nossa missão nesta vida, seguirmos confiantes, certos de que o vosso amor nunca nos desampara. E que possamos nós, Senhor, trabalharmos pelo nosso progresso e pelo nosso crescimento espiritual, refletindo sobre o que de fato é importante em nossa existência. Inspira-nos, Pai, a termos a sabedoria, a serenidade e, sobretudo, aguçada a intuição, a inspiração, que nos sugerem os bons pensamentos enviados pelos nossos espíritos protetores, espíritos amigos, que nos trazem sempre o incentivo à vida. Que através de nossa oração diária, Senhor, possamos nos conectar a esses espíritos amorosos, emissários do Teu amor, a nos inspirar a compreensão de nossas experiências. E permita, Senhor, que a paz, a harmonia e a alegria da consciência em paz possa ser a nossa recompensa diária. Que possam todos que buscam o caminho de elevação espiritual encontrar, Senhor, em sua própria consciência, harmonizada com as vossas leis, em paz no cumprimento de seus deveres, possa cada um encontrar a força, a esperança e a alegria. Envolve-nos, Senhor, em Tua paz. E aos nossos irmãos que se encontram cansados, enfermos, abatidos, desiludidos com as suas experiências terrenas, que possa renascer neles a esperança, a fé e a confiança em dias melhores, Senhor. Abençoa-nos, Senhor, hoje e sempre. Graças te damos, Pai. E assim, meus amigos, encerramos esta reflexão e até mais um do nosso programa, O Ponto de Vista. Um abraço e até lá.